Então agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O livro do profeta Oséias, no capítulo 11, seus versos 8 e 9, nos dizem: Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Porteria como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. O profeta Oséias, profeta contemporâneo de Isaías, profeta que fez as suas predições no Reino do Norte, ele teve uma determinação da parte de Deus, um tanto que inusitada e estranha. É o que nos informa no capítulo 1. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer. Então aqui nós vemos a incumbência que Deus deu para Oséias, mostrando um tema neste livro a respeito da infidelidade espiritual, do adultério espiritual. É um livro de muita importância para nós. Como poderia Gomer, a esposa infiel, duvidar do amor de seu marido? Ele não havia demonstrado seu amor, e no decorrer desse livro nós vemos que ela o abandonou. Depois ela foi parar no mercado de escrava, e assim o profeta implorou para que ela voltasse para casa. O profeta pagou para libertá-la. Que demonstração de amor que esse homem teve por essa mulher, um amor que não foi correspondido. Assim também, Deus está dizendo: como poderia Israel questionar o amor de Deus e recusar-se a corresponder este amor? Como Israel poderia fazer isso? A nação havia transgredido a lei de Deus, como também havia partido o coração do Senhor. Então o profeta Oséias mostra ao povo a compaixão de Deus através de provas irrefutáveis deste grande amor. Então nós vemos nesse capítulo 1 esse modelo, como aconteceu também com o filho pródigo, quando saiu da casa do seu pai. Aquele pai sempre ficou aguardando o retorno deste filho pródigo. E diz a palavra de Deus: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, devemos ver que as misericórdias de Deus no passado demonstrou para o povo de Israel algo tão poderoso. O livro de Deuteronômio, Moisés usa o verbo lembrar 14 vezes. E o discurso de despedida de Moisés leva a nova geração de israelitas que se preparava para entrar na terra prometida. Por que Moisés pediria para olhar para trás quando estava prestes a avançar nessa terra? Porque
uma compreensão correta da conduta de Deus no passado é a melhor maneira de garantir o sucesso, a vitória no futuro. Então precisamos lembrar das lições do passado para não repeti-las no presente. E Deus mostra através do profeta o amor dele no Êxodo. Deus enviou José adiante para o Egito, a fim de preparar um caminho para Jacó e seus filhos. Os irmãos de José intentaram em fazer mal, porém Deus usou isso para o bem. Por causa de José, o povo de Israel foi sustentado durante uma grande fome e pôde multiplicar-se nos anos seguintes. Desse começo humilde, Deus formou uma grande nação. Moisés conduziu essa nação para fora do Egito em grande poder e vitória. E Oséias retrata o Deus do Êxodo como um pai carinhoso que libertou seu filho da escravidão. A ênfase não é sobre Israel, mas a respeito da esposa infiel. E também como Israel, o filho ingrato. Depois de tudo, Israel recusou a corresponder o amor ao Pai e obedecer à vontade dele. O amor de Deus foi demonstrado no deserto. O Pai amoroso não apenas libertou o filho da escravidão, mas também o ensinou a andar. Cuidou dele com carinho durante a jornada pelo deserto. Exemplos de crianças que se machucam, cuidado dos pais. Deus teve o cuidado em dirigi-los. Igual um filho que um pai cuida, diferente de um animal, ele atou-os com laços de amor e não com freios e cabresto, como diz aqui nesse capítulo 11, verso 4. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para com eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Oséias estava dizendo que Deus não utilizou os meios como se utiliza com os animais, mas Deus utilizou meios que são meios divinos, atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. Então o amor Deus demonstrou para aquele povo. A nossa natureza humana está propensa a fazer igual a Israel. Nós queremos desfrutar as bênçãos de Deus, mas não dar a Ele o devido valor. Como diz aqui no verso 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que me clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O amor de Deus, nesse capítulo, é demonstrado por sua longanimidade. Em mais de uma vez, Deus poderia ter destruído a nação e começado outra, como aconteceu lá quando o povo construiu aquele bezerro de ouro. Quando a jornada começou a ficar difícil, os hebreus quiseram voltar para o Egito. Murmuraram quando deveriam estar orando e dando graças pelas misericórdias de Deus. Israel recusou-se a arrepender, de modo que a nação teve que ir para o cativeiro. O amor de Deus, ele é demonstrado em sua fidelidade às suas promessas. Os versículos que nós tivemos lendo no início. Como te deixaria, ó Efraim? Efraim é um dos filhos de José do Egito,
que representa a nação do norte, as 10 tribos do norte. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Adimá e Zeboim são cidades que foram destruídas, juntamente como Sodoma e Gomorra. Deus não poderia fazer isso com Efraim e com Israel. Então, de acordo com a lei, se um filho fosse rebelde, ele deveria ser entregue às autoridades da cidade, e as autoridades poderiam até apedrejá-lo até a morte. Isso está em Deuteronômio capítulo 21. Mas como Deus poderia fazer isso com seu filho amado? É o que o profeta está dizendo. Séculos depois, Deus fez com seu filho unigênito, inocente. Ele sofreria pelos pecados do mundo. Deus não poupou o seu filho, diz o apóstolo Paulo. Como não nos daria com ele outras coisas? O que levou Deus a poupar Israel da destruição total não foi apenas sua profunda compaixão, mas também a fidelidade à sua aliança. É o que diz no verso 9: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Então, a aliança que Deus fez com Abraão é incondicional, é imutável. Assim a nação foi preservada. Mas a aliança que Deus fez no Sinai incluía algumas condições, e se o povo não cumprisse, Deus seria obrigado a retirar suas bênçãos. A posse da terra e de suas bênçãos fazia parte da aliança com Abraão, e Deus realizou isso, dando a Israel a terra prometida. Mas o usufruto da terra e as bênçãos referente a esse uso teve como base a aliança mosaica, e Deus foi fiel com essas duas alianças. Deus preservou a nação, mas disciplinou o povo por seus pecados. Mais para frente, nós sabemos que os assírios invadiram essa parte de Israel e levaram cativo, e houve uma mistura de povos naquela região. Mas Deus ainda demonstra seu amor na esperança de uma futura restauração. É o que diz nos versos 10 a 12. Andarão, pois, o Senhor, ele bramará como leão. Essa primeira parte nos diz a respeito de um julgamento. Deus, ele cumpriu esse julgamento, mas também nos diz de uma restauração deste leão, como o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E diz o texto: bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Nas Escrituras é comum encontrar uma declaração de juízo seguida imediatamente de uma promessa de esperança, como é o caso nessa passagem lida. Oséias olhou adiante para o fim dos tempos, quando Israel será reunida dentre todas as nações, levando para a sua própria terra, purificado de seus pecados e estabelecido em seu reino. E nós vemos que em 1948, Israel retornou para a sua terra. Mas ainda virá o milênio, onde
Israel será tratada por Deus. No passado, Deus rugiu igualmente um leão quando julgou a nação. Mas no futuro, seu rugido chamará o povo para voltar à terra, como pássaros libertos de suas gaiolas. O povo de Israel voará rapidamente para a sua própria terra. Deus é longânimo com o seu povo, como é com todos os pecadores, mesmo quando eles não se mantêm para Ele e quando se rebelam contra Ele, Deus ainda continua longânimo. No tempo do Senhor Jesus Cristo, Ele disse ao povo de Jerusalém o que Oséias dizia ao povo naqueles dias. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo desejava para o povo de Israel, e tu não quiseste. Então hoje, prezado ouvinte, o Senhor está dizendo para você: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Deus te ama. Deus quer que você retorne aos seus caminhos. Muitas das vezes acontece da pessoa se afastar do caminho do Senhor, ir para outros lugares pensando que nesses outros lugares é melhor do que o caminho do Senhor. Nós temos aqui nessa manhã um jovem que está aqui nos visitando, o jovem Vitor Batista, um jovem que a gente tem acompanhado a sua vida, se afastou por um tempo do caminho do Senhor, mas Deus lhe chamou novamente, como diz o texto: como te deixaria, Vitor? Como te entregaria, Vitor? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Então Deus é aquele Deus longânimo, como pai daquele filho pródigo, aguarda sempre o retorno do seu filho. Vamos ouvir nesta manhã um breve testemunho do nosso jovem Vitor, que foi criado aqui na igreja, passou por um período longe da igreja, mas graças a Deus o Senhor o tem trazido de volta e ele vai então nos contar a sua experiência com Deus. Amém. Bom dia aos ouvintes, a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que tem acontecido assim na minha vida, né? Porque, como o pastor falou, eu sou uma pessoa que foi criada na igreja e depois acabei indo por outros caminhos, acabei me desviando, mas eu sinto que Deus tem cuidado de mim sempre, como tem cuidado de cada um de nós, né? E tudo que aconteceu na minha vida é para louvor e para a glória de Jesus, porque a gente sabe de onde Ele nos tirou, né? E até os livramentos que Ele tem dado pra gente. Muitos livramentos assim que a gente nem sabe que tem acontecido, né? Mas glória a Deus, porque assim, numa situação que eu tava, de repente eu me vi sendo completamente liberto e até não tava entendendo nada na hora. E só depois eu fui entender o que estava acontecendo assim no lado espiritual, né? Eu quero ler uma palavra para os ouvintes, assim, para os irmãos, que está em Tiago 4. Tiago 4, versículo 6. Diz assim: todavia, dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações.
Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Tornai o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, essa palavra aqui é interessante, que ela fala que se a gente se aproximar de Deus, Ele se aproxima da gente, né? Mas é preciso ter uma certa humildade, né? Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, né? Então, para se aproximar desse Deus humilde, esse Deus que traz a paz, que se preocupa com a gente, é preciso um posicionamento, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tô um pouco nervoso, que eu não tô acostumado com a rádio. Acho que dá até pra sentir na minha voz. Mas tudo que acontece aqui é para louvor e para a glória de Jesus. Amém.